Bom dia, alunos e alunas do CAUNI. Esta é a nossa primeira aula da sequência didática Imperialismo e Neocolonialismo, no século XIX e no início do século XX, porque a gente para em Primeira Guerra. É o mesmo, antes da Primeira Guerra, é o mesmo conteúdo que vocês vão estar vendo na BNCC, mas lá na BNCC as aulas elas são divididas entre o Coronel dos Anjos e eu. E aqui as aulas serão dadas por mim. Devo acrescentar alguns exercícios para que vocês possam fazer ao longo dessas aulas, né? Como reforço, para ver como é que isso aparece nos vestibulares. Primeira coisa que vocês têm que lembrar: estamos numa nova fase do capitalismo. Então, entre 1850 e 1950, pode variar, depender do livro que vocês peguem, nunca para mais, eu estou falando para menos aí no seu início, ou para mais no seu início, mas essas datas elas são sempre mais ou menos, ok? Uma nova fase do capitalismo, e aí eu quero refrescar a cabeça de vocês e pedir que vocês peguem os slides da BNCC sobre Revolução Industrial. Deem uma olhada neles na parte de Segunda Revolução Industrial e no glossário que tem lá, para que a gente não tenha que reexplicar coisas que já foram ditas. Então vamos lá. Segunda Revolução Industrial é uma nova fase. Como é que foi a fase anterior? Começou na Inglaterra, capital privado, pequenos industriais que não raro só tinham uma fábrica, eles não tinham várias fábricas nas suas mãos. Só que ao longo da primeira metade do século XIX e desse início aí, né, entre 1850 e 1860, nós temos alguma mudança no comportamento desses donos do capital. E aí eu vou usar uma categoria que a gente aprendeu na sequência didática anterior, dos donos dos meios de produção, das indústrias e das fábricas e também dos bancos. Então, uma das coisas que acabou na primeira metade do século XIX foi o tráfico negreiro. Então, capitais que eram investidos, por exemplo, no comércio de pessoas, pôde ser redirecionado para outras atividades, como atividade industrial. Guardem isso, a gente vai falar disso quando for falar de Brasil, do surto industrial do Brasil no Segundo Império. Mas muito bem. O que acontece nesse início da segunda fase do capitalismo? Você vai ter um acirramento da competição e você vai ter alguns industriais que têm mais capitais, e muitas vezes capitais com afluxo de dinheiro dos bancos, que começam a comprar ações e comprar parte dessas empresas. O que esses sujeitos vão começar a fazer? Tentar eliminar os seus concorrentes. Por isso, essa nova fase do capitalismo é chamada de monopolistas. Monopolista, ok? Uma das formas de você tentar garantir o controle sobre uma determinada atividade é o dumping. Tem lá no glossário essa palavra. O que é isso? Eu tenho mais capital, eu tenho mais recursos, então eu mantenho os preços baixos por um período longo, porque eu tenho capital de reserva para poder segurar esses preços baixos, mas os meus concorrentes não têm. Como os meus concorrentes não têm, com o passar do tempo eles vão quebrando e eu vou comprando, muitas vezes, as fábricas, as empresas, os empreendimentos desses concorrentes e vou juntando todos eles na minha mão, tá? Então, essa é uma das formas, né, de você impedir a competição, de você garantir a concentração de capital. Uma outra forma, né, de você eliminar a concorrência ou eliminar a competição e prejudicar os seus concorrentes e os consumidores é o cartel. Então, quando várias empresas do mesmo ramo combinam os preços e assim não há competição. Hoje, essas práticas todas elas são criminalizadas na maioria dos países capitalistas, porque elas atuam contra a economia, contra as bases do capitalismo, contra a economia e prejudicam o consumidor. Mas o fato é que essas leis não existiam nesse momento, você estava começando a fazer isso. Então, o que nós vamos ter nesse momento? A formação de trusts e de holdings. De novo, tem lá no glossário. Então, rapidamente, trust é quando você tem a formação de um conglomerado em que várias empresas do mesmo ramo elas estão concentradas em uma mão só ou em poucas mãos, que normalmente agora vão ser bancos que investem nessas áreas. E as holdings é quando você tem uma entidade, né, que pode ser um banco, pode ser um empresário que vai ter ações em várias áreas
em vários empreendimentos, né? Que ele mantém controle ali acionário de vários empreendimentos que às vezes são de ramos muito diferentes. Mas enfim, olhem lá o glossário, por favor. Bem, então, a partir de 1870, nós vamos ter aquilo que chamamos de capital financeiro ou capital monopolista. Porque você tem o capital industrial, que agora vai se associar ao capital bancário. Você vai ter ações nas bolsas de valores, você vai ter os bancos controlando empreendimentos industriais, comerciais e pressionando os governos para que algumas medidas sejam tomadas que possam favorecer os seus interesses. Aqui vocês têm uma charge de 1889, uma charge norte-americana, mostrando as várias trusts, caricaturadas aí como homens gordos, né? Aquela coisa do sujeito que é ambicioso e que vai acumulando coisa, então a barriga, né? Bem barrigudos, bem gordos, bem inchados. Então a primeira ali é a do aço, né? O trust do aço. O que esses grupos fazem? Eles pressionam os governos e ali é o Senado para que eles façam leis que possam favorecê-los, né? O monopólio. De novo, você vai fazer em vários países leis antitruste, leis anticartel, mas depois que esse processo já estava consolidado, é uma reação a esse processo, que a princípio agiria contra o bem-estar do consumidor e do capitalismo. Então, durante a segunda fase da Revolução Industrial, você vai ter um grande aumento da produção e um grande aumento dos lucros. Ora, se a produção aumenta, você precisa de mais matéria-prima. Se você precisa de mais matéria-prima, você precisa de locais que possam fornecer essa matéria-prima. Algodão, petróleo, porque nós estamos na segunda fase da Revolução Industrial, ferro, manganês, enfim, minérios, o que quer que seja. Carvão. Se você está produzindo mais, você precisa também de novos mercados consumidores. Aqueles que você já tem não são suficientes. Você precisa de cada vez mais mercados abertos para os produtos norte-americanos e europeus. E onde você vai buscar essas novas áreas? Garantindo a América, mas também na Ásia, na África e na Oceania. E você tem capitais sobrando. E olha, no capitalismo, o capital não pode ficar parado, senão você está perdendo dinheiro. Você tem que reinvestir esse capital para gerar mais dinheiro. Para gerar mais dinheiro para quê? Para gerar mais dinheiro. Quer dizer, é um princípio, né? Um fluxo sem fim. Mas a ideia é a seguinte: temos capitais sobrando. Vamos investir para gerar mais lucro, para gerar mais capital. E aí você vai ter o quê? Uma grande corrida, a construção de ferrovias, de canais, como o canal de Suez, implantação de redes telegráficas e elétricas em regiões onde elas não existiam. E aí, inclusive na América, inclusive no Brasil, as primeiras empresas que vão, por exemplo, cuidar da eletrificação de algumas cidades brasileiras são empresas britânicas, tá? Então, elas não estão fazendo isso porque elas estão fazendo isso juntando duas coisas, né? É uma forma de lucrar e também é uma forma de levar adiante um princípio que é um princípio da época. O progresso tem que chegar a todo lugar. Lembrem, o século XIX é o século do progresso, é o século da velocidade, é o século da ciência. Então tá tudo ali entranhado, tá tudo amarradinho, ok? Mas vamos lá. E o que é o imperialismo? Chegamos finalmente à definição de imperialismo, que vocês podem separar isso aí, tá? O imperialismo é o conjunto de políticas que teve como objetivo promover a expansão territorial, econômica e ou cultural de um país sobre outros. E que vai estar diretamente ligada ao desenvolvimento do capitalismo, dessa nova fase do capitalismo, na Europa e nos Estados Unidos. E um dos seus desdobramentos é o neocolonialismo, em várias das suas facetas. Então, aqui é uma outra charge, né? Os americanos criticando os britânicos, dizendo que os britânicos querem controlar o mundo inteiro, e aí você tem vários territórios, né? A Inglaterra no centro, e esse bonequinho aí que simboliza a Inglaterra, chamado John Bull, né? Então ele está ali no centro e as mãozinhas dele em Malta, no Egito, na Índia, no Canadá, e por aí vai, Gibraltar, etc. Então vamos para duas tabelinhas. Essas tabelinhas elas já ajudam a compreender o que a gente está falando. E vocês podem, inclusive, às vezes para simplificar, estudar pela tabelinha, tá? Então, formas de imperialismo.
Nós temos a colônia, mais básico, né? O território, um país que é governado por uma potência estrangeira, pertence a essa potência estrangeira. O governo é dessa potência estrangeira. Um exemplo, a Somalilândia, na África Oriental, então lá no chifre da África, perto do Golfo Pérsico, do Mar Vermelho, a Somália, tá? Que era uma colônia francesa. O protetorado, que é algo mais refinado. Um território ou país que tem um governo próprio. Então, nominalmente, tem um rei, tem um imperador, tem um chefe. As elites locais, elas gozam de certo poder, elas mantêm o seu status, mas a região está subordinada a uma potência estrangeira. Então, os britânicos estabeleceram vários protetorados, um deles no delta do Níger. Não era um país, era uma estrutura tribal, mas eles têm um protetorado ali. Outro protetorado britânico foi o Egito. Houve várias revoltas até que a Inglaterra deixou, não vai ser mais protetorado, a gente vai transformar o Egito em colônia mesmo e ocupar, ok? Esfera de influência é uma área sobre a qual uma potência estrangeira exige privilégios comerciais e ou direito de exclusividade de investimento. Não é colônia, tem governo próprio, mas é um governo tão fraquinho que ele tem que assinar uma série de tratados desiguais. O exemplo que está na tabela é a Libéria, que não foi colônia norte-americana, foi um país na África criado com o apoio dos Estados Unidos para receber os ex-escravos que quisessem voltar ao continente de origem sua ou de seus pais e avós. E nós temos o imperialismo econômico, que é exercido via empresas. Então, uma determinada empresa que mantém, garante os seus interesses, fazendo com que um governo estrangeiro se curve a eles. Essa empresa ela pode muitas vezes ter suas próprias milícias, né? Ou gente dentro do governo, mas o fato é que, a princípio, não é uma ação de um Estado. Ainda que o Estado de origem daquela empresa, Estados Unidos fazia isso o tempo inteiro, né? Possa interferir naquele país para garantir os interesses dos empresários do seu país de origem. Mas vamos lá, um exemplo concreto, a companhia Dole Fruits, que controlava o comércio da produção de abacaxi no Havaí. Então, você tem um cachorrinho que quer participar da aula. Vamos agora para uma outra tabelinha, que é uma tabelinha também de suporte para vocês. Quando a gente fala em neocolonialismo, a gente tem que saber diferenciar do que foi o colonialismo. Então, vamos fazer uma comparação de um com o outro. Colonialismo, período, século XV a século XVIII. Principal área, América, tá? Então, a América ela vai ser ocupada, vai ser partilhada entre portugueses, espanhóis, ingleses, franceses, etc. Quem patrocinava o colonialismo? A burguesia comercial e os estados metropolitanos europeus. Lembrem, período do absolutismo, tá? Objetivos econômicos: busca de ouro, prata, exploração de produtos tropicais e mercado consumidor para a produção europeia. Tá? Qual era a mão de obra? Escravizada africana ou nativa, naqueles regimes que a gente conhece de trabalho compulsório, poderia ser a mita, a encomienda, ok? E a justificativa ideológica, né? Por que a gente tem que estar presente ali? O que a gente está fazendo? É a expansão da fé cristã. E aí isso vale principalmente para a Igreja Católica, tá? Porque os protestantes, eles vão começar o seu impulso missionário já no final do século XVIII. Antes disso, era muito raro você ter interesse protestante em trabalho missionário, ok? Neocolonialismo, segunda metade do século XIX até o final da Segunda Guerra Mundial. Ano que vem, terminou a Segunda Guerra, vocês vão entrar no processo de descolonização afroasiática. Então, é uma sequência didática do terceiro ano, ok? Quais são os continentes alvo desse neocolonialismo? África, Ásia e Oceania. A América ainda tem colônias, essas colônias ou vão ser mantidas ou vão ganhar sua independência. E
em alguns casos, viram área de influência dos Estados Unidos da América, mas não colônias direto, viram protetorados em alguns casos. Caso de Cuba, mas não colônia direta. Fase do capitalismo, capitalismo financeiro e monopolista, tá? Então, a gente está falando daquele momento em que bancos e indústrias se juntam. Quem patrocina? As burguesias financeiras e industriais, banco mais indústria. E as diversas nações da Europa, os Estados Unidos e o Japão. Poxa, o Japão também? Também. O Japão entra nesse circo como uma possível colônia, um protetorado. E o Japão rompe essa situação e se torna também uma potência imperialista, ok? Objetivos econômicos: reserva de mercado para a produção industrial e garantia do fornecimento de matéria-prima, petróleo, carvão, ferro, etc., algodão, controle de territórios para reinvestimento de excedentes de capital. Mão de obra local abundante, que vai receber baixíssimos salários ou vai ser submetida a regimes de trabalho compulsório, em alguns casos. Não se difere em nada da escravidão, mas não vai ser chamado de escravidão, porque a escravidão nesse momento passa a ser uma coisa muito feia, então você usa outros termos, etc. E a justificativa ideológica: civilizar e espalhar o progresso. Então, ainda que você tenha a presença missionária, e haverá um grande impulso missionário, principalmente protestante, no século XIX, o argumento ele não é expandir a fé cristã, é civilizar, é levar luz para aqueles que estão nas trevas, ok? Bem, diferentes tipos de relação colonial. Então, é importante reforçar isso. Havia várias formas de você ter um território subordinado a uma potência europeia, ou os Estados Unidos, ou o Japão. Então, vamos pensar o caso da China, que depois a gente vai falar em detalhes em aula próxima. Na China, você vai ter um governo que, a princípio, é um governo independente e que tem que lidar com uma série de problemas internos que precedem a chegada dos europeus e que se agravam com a presença deles. Mas você vai ter, por exemplo, a China tendo que abrir mão, mediante acordos desiguais, e a gente vai explicar o que é isso na próxima aula, e ameaça militar de uma série de fragmentos do seu território. Então, por exemplo, Macau vai ter confirmada a posse portuguesa, Hong Kong vai ser cedida à Inglaterra, Taiwan vai ser cedida ao Japão. Então, a China ela vai ter que se submeter aos interesses internacionais, ainda que a China não seja um protetorado, seria um protetorado coletivo, né? Dado o nível de intervenção de potências europeias na China. E você vai ter os protetorados. Aí o protetorado, você vai ter o protetorado de fato, que todo mundo sabe que aquele governo é um governo fantoche, é um governo que não tem poder nenhum. E aquele que é velado, em que você tem, né, um aparente respeito aos governos locais, mas por trás dos panos, nos bastidores, você sabe que quem puxa as cordinhas ali é o país X ou o país Y. Então, exemplo de protetorados. O Egito, em relação à Inglaterra, começa como protetorado, depois os ingleses ocupam de fato. O Marrocos, que vai ser partido entre Espanha e França, e uma das crises precedentes da Primeira Guerra vai acontecer no Marrocos. E a Indochina, que é a península que vai reunir Vietnã, Camboja, Laos, e que tem um imperador, mas é um protetorado francês, ok? A Alemanha se unifica. A unificação alemã a gente falou aqui na nossa primeira aula e falou na BNCC também. Foi a última aula da BNCC, inclusive. Minha aula, né? Então, vamos lá. Unificada a Alemanha já nasce uma potência, a Alemanha já está na segunda revolução industrial, ela não atrasou dessa vez, ela não começou depois da Inglaterra e dos Estados Unidos, e a Alemanha quer participar da corrida colonial. E Bismarck vai organizar a Conferência de Berlim. Para quê? Para estabelecer quais seriam os limites e garantir os interesses de cada uma das nações presentes ali naquela reunião, que nem todo mundo está presente. Eu estou falando somente
de Estados Unidos e países europeus. Eu não estou incluindo, por exemplo, os povos africanos que não foram nem convidados a dar sua opinião. Na verdade, a opinião deles não importa. Então, quem é que estava na reunião? Itália, França, Grã-Bretanha, Dinamarca, Espanha, Estados Unidos, o anfitrião, claro, o Império Otomano, Portugal, Bélgica, Holanda, Suécia, o Império Russo e o Império Austro-Húngaro. Portugal, Espanha e Holanda, que já tinham colônias, estavam lá, mas com o intuito de garantir o respeito àquilo que eles consideravam que já era seu. Então, por exemplo, Portugal queria garantir Angola, Moçambique, Guiné, Cabo Verde. No Oriente, Portugal tem Timor-Leste, tem Macau, mas está falando de África, então que ninguém ia invadir Angola, que ninguém ia invadir Moçambique. Portugal não tinha condição de expandir seu império colonial, ele estava garantindo aquilo que ele já tinha. Então, a intenção do encontro foi definir quais territórios africanos esses países repartiriam entre si e as regras desse processo. Então, vamos lá. Decisões da Conferência de Berlim. Haveria livre navegação nos rios Congo e Níger. O comércio na bacia do Congo seria livre. Daqui a pouco eu explico por que você tem que botar essa regra. Aqui nós temos dois mapas. Voltamos às características daqui a pouco. África em 1880. Percebam que o interior da África não está ocupado. Nós temos o quê? Aproximadamente 10% da África mapeada pelos europeus. Quando eu falo ocupado, não estou falando dos povos nativos. Os povos nativos estavam lá, mas eles são considerados irrelevantes nessas discussões pelos europeus, pelos norte-americanos, tá? Então você tem ali os territórios que pertencem a cada uma das nações ali naquele momento. Por que os europeus não estavam no centro da África? Porque você precisou desses capitais excedentes e você precisou de progressos tecnológicos para conseguir ocupar esse território. Desde o século XV e XVI, por exemplo, missionários jesuítas, século XVI no caso, missionários jesuítas entraram aí pelo interior da África, desapareceram. Tá? Você tinha comerciantes europeus que tentaram o interior da África, não tiveram sucesso. Agora, já no século XIX, você vai ter a ação de missionários e de exploradores que vão mapeando esses interiores, ou com o interesse religioso, ou com o interesse científico, mas, por exemplo, um explorador ele poderia descobrir lá no interior da África, a nascente do rio Nilo, ou etc e tal. Ele passava essas informações, publicava ou passava diretamente para o seu país de origem ou para a empresa que pudesse, de repente, estar patrocinando ele. E esses relatos, eles vão atiçar o interesse das nações europeias e criar as possibilidades. Então, você já sabe, alguém já foi ali e já mapeou, agora a gente só tem que ir lá ocupar, ok? Agora, se a gente olha para esse outro mapa de 1910, você já tem o quê? Toda a África loteada entre as potências europeias. Quais os países que são independentes na África nesse momento? São os rosinha, claro. Então você tem ali a Libéria, que é independente, mas é uma espécie de protetorado dos Estados Unidos, foi criado por impulso norte-americano, e lá do outro lado a Abissínia, atual Etiópia, que resistiu às investidas estrangeiras e vai derrotar os italianos, porque na partilha da África a Itália ficaria para a Abissínia, desculpa, ficaria para a Itália, mas a Itália não teve condição de ir lá e ocupar. Perderam, tá? Só depois Mussolini vai lá e ocupa, ó. Mas vai demorar um pouquinho, ok? Muito bem. Outras questões. Considerar que uma nação só teria direito sobre um território africano se comunicasse a outras nações europeias e enviasse para a área uma autoridade capaz de manter a ordem. Aí, citando um caos, os russos tentaram constituir uma colônia. Olhem o mapa ali, está escrito Djibouti, ali naquela região do Djibouti, aquela partezinha amarela lá no chifre da África, lá no Oriente, perto da Abissínia. Os russos eles vão tentar instalar uma colônia ali. Então, um empreendedor, um empresário chega lá com um grupo de cossacos, toma posse, monta lá uma vila, e aí os franceses vão se indignar, porque aquele território já era da França, o que os russos estão fazendo aqui? Vão atacar esse pessoal, botar esse pessoal para correr. Quando a confusão estava arrumada, eles vão perguntar para o governo da Rússia, que não tinha comunicado a ninguém o empreendimento. Aí o que o governo russo vai falar? A gente não sabe de nada, foi esse sujeito que cismou de ir para lá, não foi com a autorização do governo. Obviamente, o governo russo
estava ciente do empreendimento, ainda que não tenha colocado seu dinheiro, seus soldados ali, ele estava ciente do empreendimento. Mas como deu errado e poderia gerar um problema diplomático, eles dizem que não tinham interesse na região, e aí aquela colônia russa ela é desfeita, ela não ganha, não cria nem raízes, tá? Conceder direitos especiais para missionários e exploradores europeus com interesses científicos. Então, eles deveriam ter livre acesso a essas colônias, então você vai ter um grande impulso missionário, como eu falei, e também científico, de descrever as espécies africanas, descobrir nascentes de rios e por aí vai. Tá? Ponto culminante da África. Reconhecer o Estado Livre do Congo como propriedade particular do rei Leopoldo II da Bélgica. Falaremos disso daqui a pouco. E fixar as regras para as futuras ocupações nas costas da África. Aqui um mapa da construção, o mapa do Canal de Suez. Então, no momento que o petróleo se torna importante, é preciso agilizar o contato com a Península Arábica. É preciso chegar lá mais rápido. Essa travessia, que demorava 24 dias pelas costas da África, poderia ser encurtada em 10 dias a partir da construção do canal. Então, o Canal de Suez é um empreendimento franco-britânico, é utilizado até hoje. Esteve na mídia recentemente quando um navio conseguiu encalhar e fechar o canal. Eu nunca tinha visto fotos do canal, não sabia que ele era tão estreito, ou de repente o navio é muito, muito, muito grande, a gente aqui não tem a dimensão da coisa, mas o fato é que o canal ficou obstruído até que tiraram o tal do navio e isso prejudicou o comércio mundial, né? Ou causou um dano muito grande. Mas muito bem, o Canal de Suez é um dos grandes empreendimentos, tanto da engenharia quanto do capitalismo no século XIX, tá? E depois, quando o Egito se torna independente, vai ter um governo nacionalista que decide nacionalizar o canal, a gente vai ter um conflito ali com França, Inglaterra, Israel, o Egito se metendo, Estados Unidos e União Soviética tendo que garantir, no momento da Guerra Fria, que aquilo não se tornaria um conflito de proporções maiores. Mas é assunto do terceiro ano. Aqui, um empreendimento que não deu certo. O Canal de Suez deu, esse aqui não deu. Então, o Cecil Rhodes era um grande magnata, um inglês riquíssimo, que queria o quê? Construir uma ferrovia transafricana, ligando a cidade do Cabo, hoje na África do Sul, até o Cairo, que era a capital do Egito. E criando aí ao longo da ferrovia, lembra quando a gente falou dos Estados Unidos? Uma rede telegráfica. Não foi construída, né? Ela começa a ser construída, parte da ferrovia foi inaugurada, mas não conseguiu atravessar a África inteira. Tá? Então, um sonho ligado, né, a essa questão do levar o progresso, do levar a civilização, mas também de explorar essas regiões. E a brincadeira é com o Colosso de Rhodes, que era uma grande estátua do período helenístico, lá atrás, lá, né? Lembrem lá das suas aulas de Grécia, que era uma das 7 maravilhas do mundo antigo, ok? O Congo não era colônia de ninguém. Aquilo que a gente chamou de Estado Livre do Congo ou Estado Independente do Congo era propriedade do rei da Bélgica, o Leopoldo II. E ele vai se fazer presente no Congresso de Berlim para garantir os seus interesses particulares, que os seus pares, outros monarcas, presidentes, vão reconhecer. Qual era o objetivo da existência do Congo? Desenvolver um trabalho humanitário e científico. Além disso, o Congo não seria, no Congo haveria a possibilidade, né, de livre entrada de missionários, de exploradores, e o comércio seria livre na bacia do rio Congo. Tá? Então, você garantiria ali os interesses econômicos. Entre 1885 e 1908, todo o lucro da exploração de marfim, borracha, ouro, diamantes, reverteu para o bolso do rei da Bélgica. E que vai o quê? Licenciar essa exploração para empresas internacionais, que não eram necessariamente belgas. Só que, com o passar do tempo, começam a chegar relatos na Europa, via missionários, diplomatas, esses exploradores, que falam das atrocidades cometidas na região. Então, a população local era obrigada a trabalhar, então retirar, por exemplo, borracha, minérios, etc. E se ela não cumpria as cotas exigidas, eles eram punidos. A punição normalmente não vinha
para o trabalhador. Então, um homem ou uma mulher adulta, né, isso traria prejuízo. Mas você punia seus filhos, suas filhas. Então, vamos supor que um trabalhador tivesse, sei lá, 5 filhos, pegavam um menino de 5 anos e, para penalizar o pai, cortavam a mão daquela criança. Aí são fotos do Congo. Então, por conta do Leopoldo II, se cunhou um termo que existe até hoje, que são crimes contra a humanidade. Isso virou um escândalo internacional, mesmo com aquela ideia, né, de que era consolidada no pensamento da época, de que as populações negras eram inferiores, que se estava levando o progresso. Leopoldo II passou a ser visto como um pária internacional. Ele não foi preso, ele não perdeu sua fortuna, mas ele perdeu o Congo, que passou a ser colônia da Bélgica, não um patrimônio do rei. Até hoje não se sabe quantos milhões de pessoas foram mutiladas e quantos foram mortos. Em 500 mil de mortos ou daí para muito mais. Então, o caso do Congo é um caso muito triste. Hoje, naquela região, nós temos 2 nações, né? São 2 repúblicas que têm o nome de Congo, vivem em situação complicada. De novo, a gente lembra lá do nosso gráfico, porque nessa região nós temos a atuação daquilo que a gente chama de imperialismo econômico. Empresas que muitas vezes armam milícias locais para fazerem o quê? Para garantir os seus interesses de acesso, principalmente aos minérios do país. Um país dos 2 países, né, que são riquíssimos. A questão não é ideológica. Não é eu quero ser um país capitalista, um país socialista. A questão são os interesses dessas empresas que exploram as desavenças locais, muitas vezes tribais ainda existentes, provocando uma situação de grande violência. Tá? Houve missões da ONU lá, inclusive lideradas pelo Brasil, missões, e a única missão da ONU em que os soldados tinham autorização para atirar primeiro e perguntar depois, era exatamente no Congo, tamanha situação de violência. Nós vamos parar nossa aula aqui e nós vamos começar a próxima aula na justificativa para a superioridade dos brancos sobre os outros povos e que vão, né, dar a esses povos brancos o direito de ocuparem outros territórios com o intuito de levar a civilização à luz a esses que se encontravam nas trevas. Então, começaremos desse slide aqui, mas os slides estarão disponíveis e vocês poderão consultar sem problema. Tchau, tchau e até a próxima aula, ok?